Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Mundo da Gestão. Nessa aula a gente vai falar sobre custos fixos, variáveis e despesas. Você vai parar de confundir isso, tá? Então vem comigo que o meu script já está pronto. Bora pro vídeo. Então o que é um custo fixo? Pense em uma empresa que paga aluguel todo mês. Ela vendeu muito produto? Vendeu pouco? Não vendeu nada? O aluguel ainda continua lá. Esse tipo de gasto tende a não mudar diretamente com o volume de produção ou vendas no curto prazo. Por isso, ele é considerado um custo fixo, quando ligado à operação produtiva. Outros exemplos podem ser aluguel de uma área de produção, salário fixo do pessoal da produção também, manutenção contratada mensalmente, depreciação de máquinas. Então, a ideia principal é, o custo fixo existe mesmo que a produção mude dentro de certo intervalo de tempo. E agora o que é custo variável? Agora você vai pensar em uma hamburgueria. Se ela vende 100 hambúrgueres, vai usar uma quantidade de carne, pão, queijo e embalagem. E se vender 1000, vai usar muito mais desses produtos. Esses gastos aumentam ou diminuem conforme produzido ou vendido. Isso é um custo variável. Exemplos: matéria-prima, embalagem, comissão por venda, dependendo do caso, tá? Insumos usados na produção e o frete vinculado à venda. Então guarda essa lógica. Quanto mais produz ou vende, maior tem de ser o custo variável. Agora a gente vai falar sobre a despesa. Agora vem um ponto que muita gente mistura, tá? E é normal. Despesas não é necessariamente custo. A despesa está ligada mais à administração, vendas e funcionamento da empresa em si, e não diretamente à produção. Por exemplo, marketing, telefone do escritório, material administrativo, honorários administrativos, despesas comerciais. Então você vai pensar assim para você entender melhor, beleza? Custo está ligado à produção ou prestação de serviço. Despesa está ligada à estrutura administrativa e comercial. Essa distinção é muito importante na análise gerencial de uma empresa. Um exemplo prático para você poder entender melhor. Vamos imaginar uma pequena fábrica. Elas têm os seguintes gastos por mês: 5.000 de aluguel da área de produção, 8.000 de matéria-prima, 2.000 de energia da produção, 1.500 de marketing, R$ 700 de telefone e internet do escritório. Como você classificaria tudo isso? Então vamos lá. O aluguel da área produtiva tende a ser um custo fixo. A matéria-prima é um custo variável. A energia pode variar conforme a produção, então pode ter comportamento variável ou misto dependendo da operação. Marketing e telefone do escritório são despesas. Percebe como a análise começa a fazer mais sentido? Agora você pode me perguntar: Luiz, onde isso aparece na faculdade? Vou te explicar. Esse tema aparece muito em contabilidade de custos, contabilidade gerencial, formação de preço, análise de resultados e administração financeira. Mas o mais importante é não decorar a lista, tá? Você precisa aprender a fazer as perguntas certas. Por exemplo, esse gasto muda com a produção? Está ligado diretamente ao produto? É administrativo? Existe mesmo sem produção? Quando você aprender a raciocinar assim, a matemática começa a ficar muito mais fácil. E você pode até me perguntar também: e onde isso aparece no meu dia a dia do trabalho? Agora você vai pensar no estágio. Seu gestor pode perguntar assim para você: por que o custo aumentou? Por que a margem caiu? Qual gasto podemos reduzir? Esse aumento veio da produção ou da estrutura? Se você entende de custos fixos, variáveis e despesa, você começa a analisar o problema de verdade. Você deixa de apenas preencher planilhas e começa a entender os números em si. E como eu sei que vocês gostam bastante, eu vou dar dicas para vocês de como isso pode virar um serviço. Esse conhecimento também pode ser usado para ajudar pequenos empreendedores. Depois de estudar e praticar bastante, você pode auxiliar na organização de custos, separação de gastos fixos e variáveis, análise de despesas, identificação de desperdícios dentro da empresa, criação de planilhas gerenciais e apoio na formação de preço, mas sempre com responsabilidade. Não invente números, tá bom? Não prometa a economia sem analisar a empresa, respeite os limites da sua atuação profissional. E quando houver situações contábeis, tributárias ou jurídicas específicas, trabalhe com profissionais habilitados quando necessário. Agora eu quero deixar um desafio rápido para você. Agora eu quero que você pense em qualquer empresa. Pense em uma loja, por exemplo, uma fábrica, um salão ou uma lanchonete. Você vai listar 3 custos fixos, 3 custos variáveis e 3 despesas. Depois olhe para essa lista e responda: quais desses gastos mais impacta o resultado da empresa? Esse exercício ajuda muito a desenvolver o raciocínio gerencial. Então, para a gente fechar aqui, guarda bem isso, hein? Se você quiser anotar também, é de extrema importância. Custo fixo não varia diretamente com a produção no curto prazo. Custo variável acompanha o volume produzido ou vendido. E despesa está ligada mais à administração e comercialização. E por que isso importa?
porque na próxima aula vamos falar de formação de preço de venda. E se você não entende custos e despesas, corre o risco de colocar um preço que parece bom, mas que não gera lucro para a empresa. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like, me segue lá no Instagram também e no TikTok. Então, até o próximo vídeo. Valeu, tchau!